E saiu a informação que o torcedor do Vasco aguardava. Iniciou conversas. Acabaram de deixar novas pistas e 15 milhões de dólares salvando ex-dono da Vasco SAF. Você que está aí do outro lado, deixe seu joinha. Meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira, hein? Sextou com muitas informações para você que está aí do outro lado e, é claro, você não vai perder nenhuma delas. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Você corre aqui embaixo e se inscreva. Botãozinho escrito, inscreva-se aqui embaixo para você fazer parte dessa grande família aqui todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. A gente vai estar sempre nos conectando e falando de Vasco. Beleza? Contando com a sua inscrição e com o seu like, hoje vamos falar muito sobre o início de conversas aberto por Pedrinho. Vamos falar bastante sobre isso. Grandes pistas acontecendo. Vou mostrar para vocês sobre mercado da bola, o porquê que o Vasco ainda não está tão assíduo assim em contratações, e eu vou falar também muito sobre outros assuntos pertinentes. O Vasco deixou uma grande pista, né? E eu quero saber se você tá entendendo, beleza? Bom, olha só que legal, eu vou até pegar aqui. Olha que legal que eu acabei de adquirir, na verdade foi ontem, né? Ó, chegou pra mim, ó, 2 capinhas da Golcase personalizadas com meu nome, ó, tem meu nome aqui, e essa camisa raiz do Vascão, né? Então aqui, ó, mais 2 capinhas para eu tirar onda aqui com o meu celular e, é claro, vou deixar essa moleza para vocês. Link no primeiro comentário fixado. Lembrando, código promocional aqui, ó, Lineker, para você ter um desconto extraordinário, um super desconto. Então você que está aí do outro lado não vai perder nada. A Golcase é parceira do nosso trabalho e, é claro, você também, juntando, tudo dá certo. Então você quer comprar aquela garrafinha com o seu nome do Vascão, aquelas capinhas. Pô, achei essa daqui muito legal, hein? Botei meu nome aqui do lado, ó. Pô, vai ficar muito maneiro no meu celular. E você não pode perder essa oportunidade com produtos de muita qualidade. Link no primeiro comentário fixado, código promocional aqui para você ter um super desconto. Moleza, né? Enfim, agora é contigo. Bom, rapaziada, agradeço mais uma vez o seu like e a sua inscrição. Vamos ao que interessa? Solta a vinheta. E saiu a informação que o torcedor do Vasco aguardava. Iniciou conversas. Vasco deixou muitas pistas e 15 milhões de dólares em relação ao ex-dono da Vasco SAF. Tá salvo, hein? Por conta dessa grana. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre todas essas informações, mas antes eu peço para você deixar o seu joinha. O seu joinha ajuda muito o nosso trabalho aqui. A gente vai falar muito de Vasco hoje, né? Uma sexta-feira lotada de informações para vocês, então se está feliz com essa sexta-feira, deixe o seu joinha. Lembrando que ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco permanece ali na caça ao G8, o São Paulo perdeu para o Grêmio, rapaz, é bom resultado para o Vasco, aí o São Paulo com 38 pontos, o Vasco com 36, e o Fluminense ontem no apagar das luzes venceu o Juventude por 1-0 ali, cara, o jogo feio pra caramba, mas que jogo horroroso, olha só, hein, tá ficando acessível pro Vasco essa vaga na final, o Fluminense tá jogando nada, meu amigo, não estão jogando nada, e ontem um jogo aterrorizante, né, no empate. Até o final do jogo ali, o Thiago Silva fez um gol no apagar das luzes, 1-0 pro Fluminense, Fluminense a 7ª colocação. Bom, olha só, falando sobre rodada, o Vitória também venceu o Bahia. Ótimo resultado pro Vasco, o Bahia também que tá ali naquela luta, parte ali da pré-Libertadores, também perdeu, hein, no clássico Bavi, lá no Barradão, 2-1 para o Vitória. Bom, olha só, hein, agora é focar na segunda-feira contra o Fluminense no Maracanã, jogo 7h30 da noite, ingressos esgotados para o setor norte, onde está destinada a torcida do Vasco, e claro, esperamos um grande público para esse jogo, hein, numa segunda-feira à noite, eu vou falar para você, hein, se fosse no domingo já tinha esgotado tudo, a torcida do Vasco estava comprando ingresso para a torcida do Fluminense, né, a gente sabe disso, que a torcida do Vasco invade mesmo o Maracanã, quando tem a prioridade na compra, sem problemas de codificação, de facial, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Então esperamos um grande público na segunda-feira. E falando sobre campeonato, o técnico Fernando Diniz conduz o treino no CT Moacir Barbosa, né? Ontem os jogadores tiveram folga após a vitória contra
A gente teve ali o jogo contra o Fortaleza fora de casa, né, no Castelão, então os jogadores pós-vitória tiveram ali um dia de folga e voltam a treinar no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz tem uma pulga atrás da orelha, rapaz. Dificilmente o Verratti volta a ser titular, apesar do técnico Fernando Diniz bancar muito o Pablo Verratti, né, um clássico principalmente. Jogadores experientes são muito importantes, mas o Rayan está pedindo passagem. E falando sobre Rayan, iniciou conversas. O Vasco faz uma força-tarefa para manter a joia, para manter o diamante, rapaz. O Rayan até o meio do ano que vem. Lembrando que o meio do ano que vem vai ser a janela mais potencializada, né, da Europa por conta do início da temporada lá. Então é a janela onde os clubes vêm com mais força ali para fazer contratações. E óbvio que é a janela também do final do ano isso pode acontecer. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, vamos observar um grande cenário. O Rayan tem muita chance de ir para a seleção brasileira principal. Eu deixo essa pergunta aqui para você porque falta no Brasil um camisa 9, né? Todos nós sabemos que na seleção brasileira falta um camisa 9. Só que o Rayan, ele é 9 de origem, mas joga como ponta no Vasco quando o Verratti está em campo. Será que vai ser mais benéfico para o jogador e de mais valorização ele disputar essa vaga com o Pablo Verratti, principalmente como vem jogando bola o Andrés Gomes, né, pela ponta direita, e tentar uma vaga na seleção como camisa 9? Cara, para o jogador seria sensacional, né? E a gente vai observar se o Fernando Diniz vai fazer esse movimento. Porque se a gente for pensar em carreira de Rayan, a gente tem que imaginar o Rayan como centroavante para chegar na seleção. Como ponta é impossível, né? Temos muitos concorrentes que estão em alto nível na Europa. Agora, centroavante, o Brasil está em falta. Será que o Rayan, jogando contra o centroavante, disputando vaga com o Verratti, pode chegar na seleção principal? Eu acho que tem muita qualidade e tem muita possibilidade caso jogue de 9 ali como está jogando, como jogou contra o Fortaleza. E falando sobre isso, o Vasco inicia conversas para tentar manter o jogador. A ideia no Vasco é renovar o contrato do atleta até 2028, aumentando a multa rescisória e o seu salário sendo mais valorizado, exatamente para dar esse impacto para o jogador ficar mais um período e também valorizar o seu passe para uma possível transferência. Todos nós sabemos que o Rayan tem muitos interessados, principalmente no velho continente. E você, o que você acha? Você acha que é benéfico para o Rayan disputar essa vaga com o Verratti para tentar chegar na seleção brasileira? Ou você acha que o Rayan tem que ser deslocado para o lado do campo e o Verratti voltar à equipe titular? Você vai lá embaixo nos comentários, vai falar de onde você está falando, o seu nome, para eu saber de que lugar do mundo temos mais vascaínos. Eu vou ali nos comentários ver de qual cidade você está falando, hein? Vamos ver aí qual região do Brasil ou do mundo temos mais vascaínos aqui no vídeo. Beleza? Bom, olha só, hein? Rapaz, o Vasco deixou muitas pistas. Acabaram de deixar muitas pistas. A camisa 3 do Vasco, rapaz. Olha essa imagem aqui, vou deixar para vocês verem. Campeão de terra e mar. É a nova terceira camisa, a terceira e última camisa da capa, né? Com o Vasco será lançada e o Vasco deixa essas pistas aí pra gente, quem sabe, né? É um enigma para tentar entender como virá essa terceira camisa. Será mais um sucesso de vendas? Será uma camisa extraordinária de bonita? Enfim, a capa é especialista em fazer belas camisas do Vasco, porque sabe da história, né? A capa é enraizada no Vasco. Está se despedindo do Cruz Maltino e a Nike está chegando para mudar também o panorama comercial do Vasco referente a fornecimento de material, né? A gente sabe que a capa, apesar de ser muito original, respeitando muitas raízes vascaínas, não tem a potência, né, industrial de fabricação para uma demanda muito grande. Já a Nike, ela internacionaliza mais a marca, a gente tem uma potência comercial muito maior, muitas lojas, fábricas em ampla extensão, enfim, vai ser muito mais impactante. Então, é uma despedida da capa do Vasco, esse terceiro uniforme, vamos ver como que vai ser. Eu peço a sua opinião, você acha que vai ser mais uma camisa muito bonita? Vai lá nos comentários. Bom, olha só, hein, rapaz, 15 milhões de dólares salvaram aí Josh Wander. Rapaz, Josh Wander compareceu à Corte Federal em Nova York na tarde de ontem, né? A gente sabe que ele estava sendo acusado ali por fraude eletrônica, problemas muito graves, né? E sendo ali, né, chamado à Corte Federal, ele paga uma fiança de 15 milhões de dólares. É muita grana, hein? Para ser solto ali, para sair livre, para resolver os seus problemas que são
Muitos, tá? Fraude de valores imobiliários, enfim. O Josh Wander tá com a vida enroladíssima. Vale lembrar, né, que a gente sabe que o ex-mandatário da 777 Partners e também, que era da Vasco SAF, né, tem vários movimentos, né, muito suspeitos. E hoje a gente tem aí um caso, né, que o Josh Wander teria, juntamente ao Steve Pasco e o grupo 777, ter uma dívida estipulada em 500 milhões de dólares. E a gente sabe, né, que não é uma coisa muito simples quando se trata de rede multiclubes, companhias aéreas e muito mais, onde eles atuavam com a 777. Enfim, a situação é a seguinte: pagando fiança por conta de acusações de fraude, agora Josh Wander está na mira da justiça. Vamos ver o que vai acontecer com o ex-mandatário aí do Vasco, né, afastado por uma liminar juntamente à ECAP. E lembrando, né, que o Josh Wander tinha pedido, né, saído da 777 antes do Vasco conseguir aí a liminar que dá poderes ao associativo controlar a Vasco SAF. Bom, é isso, situação envolvendo aí Josh Wander, rapaz, o cara que veio pro Brasil com uma esperança do torcedor vascaíno passando por maus bocados nos Estados Unidos. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários, peço para você deixar o seu like, porque daqui a pouco eu tô voltando com mais informações. Um forte abraço. Saudações, vascaíno.